Então vamos lá. Pessoal, na aula passada, né, a gente começou a disciplina. Eu acho que a grande maioria estava aí na aula já mesmo. E vamos só dar continuidade mesmo. Então assim, né, só para dar uma relembrada, a gente ficou combinado aqui que na aula de terça a gente vai dar mais teoria, na aula de quarta ia ser mais exercício. Porém, a gente ainda tem um pouco de teoria para passar, principalmente aqui nesse começo. Então pode acontecer aí que nessas aulas de quinta-feira a gente entre um pouco mais na teoria. Na aula passada a gente começou a falar sobre força, ponto material, corpo rígido, né? Todos esses conceitos aí de início. E começamos a falar sobre força, né? Adição de força. E a gente ficou muito, né? Pela força ser uma componente vetorial, né? Uma grandeza vetorial que tem direção, sentido e intensidade. Quando a gente fazia uma somatória de forças que atuam, né, em um ponto material, a gente tinha também que considerar essa grandeza vetorial e fazer uma soma vetorial, que demandava um pouquinho mais de trabalho, né? E a gente acabava fazendo uma forma aí gráfica, onde a gente tinha que tomar cuidado aí com os ângulos, prestar atenção nos ângulos internos, com aquelas equações de lei de cosseno, lei de seno, a gente tinha que acabar fazendo uma somatória de forças 2 a 2, né? Então, para os casos onde a gente tenha muitas forças, né, a gente teria que repetir o procedimento várias vezes e deixava ele um pouco mais maçante. Tanto é que a gente nem chegou a fazer para mais força, só e mostrou um pouquinho como é que era. Deixa eu mostrar aqui para vocês o finalzinho da aula passada, onde a gente pensou o seguinte: a gente tem um conjunto de forças que atuam sobre um ponto material e neste ponto, que não é necessariamente um corpo de pequenas dimensões, mas é simplesmente um corpo no qual as suas dimensões não importam e a gente tem essas forças atuando, né? Elas são concorrentes, ou seja, elas estão aí em um mesmo ponto, elas concorrem aí em um mesmo ponto. A gente poderia fazer essa soma vetorial dessa forma aqui, ó. Então, quando a gente tinha essas três forças, a gente faria a soma vetorial delas a fim de chegar na sua resultante. Para encontrar realmente, né, o valor dela, a direção e o sentido, usando aquelas equaçõezinhas aí que a gente tinha, a gente tinha que fazer ela 2 a 2, basicamente. Então eu encontrava primeiro uma resultante parcial e depois outra. Então esse daqui era o nosso método. Porém, como eu falei, isso daria um pouquinho mais de trabalho, mas isso faz a gente ter um pensamento da seguinte forma. Da mesma forma que eu tenho um conjunto de forças que vai me dar uma resultante, eu posso fazer o caminho inverso. Então eu posso partir de uma força, eu posso decompor ela numa infinidade de possibilidades, de forma que, quando somadas, o resultado vai ser o mesmo, né? Vai ser sempre aquela mesma força. Então, assim, vocês podem imaginar, aqui, ó, como eu tenho essa minha força F, que seria a minha força original, eu poderia decompor aí nessa minha força P e nessa minha força Q. Isso é uma possibilidade. Podia colocar aí N forças que fossem aí caminhando até chegar aqui no ponto da minha resultante. Porém, dentro dessas milhares de possibilidades, uma delas vai ser bem útil para a gente, principalmente para esse cálculo de resultante, para a gente fugir um pouco dessa soma vetorial e também vai ajudar a gente para resolver os problemas de equilíbrio que a gente vai falar daqui a pouco. Se a gente pode decompor de qualquer forma, a gente pode decompor a nossa força F em termos de eixos que são usuais para a gente, que a gente está acostumado a usar, que no caso é o nosso eixo horizontal e vertical. Então, pessoal, a gente pode pegar essa nossa força F, decompor no eixo X e decompor no eixo Y. Isso facilita, em alguns sentidos, depois vocês vão ver mais para frente, na hora que a gente for calcular,
Até porque essas componentes, se a gente tem, por exemplo, esse ângulo aqui, que define a direção da minha força em relação, por exemplo, ao eixo horizontal, a gente consegue deduzir, né, a gente consegue calcular essas componentes bem fácil, usando as nossas relações trigonométricas mais simples, né? Basicamente, seno e cosseno. Então, a minha componente x vai ser o f cosseno de θ, porque o fx é o nosso cateto adjacente aí desse meu triângulo de forças aí da resultante, e o fy o oposto. Obviamente que, né, não é uma regra isso, é só porque o meu ângulo está aqui em relação horizontal. O que eu quero dizer? Por mais que eu conheça aqui talvez o outro ângulo, é só a gente prestar atenção nessas relações trigonométricas simples para encontrar essas componentes. Beleza? Então isso foi o que a gente falou na aula passada. E aí hoje a gente vai ver como que o uso dessas componentes retangulares, que é como a gente chama, dessas componentes horizontal e vertical, elas vão facilitar a gente no processo de soma de diversas forças para chegar numa resultante. Então vamos lá. Vamos começar aí hoje. Então vamos repetir um pouquinho aí disso que eu estou falando. Então, primeiro, o que é importante? A gente está partindo de uma força F que tem uma direção aí qualquer. Neste caso, essa minha direção está sendo dada por esse ângulo θ em relação ao eixo horizontal, que aqui eu estou adotando o eixo x apontando para a direita e o eixo y apontando para cima. Então, dessa forma, eu consigo decompor a minha força da seguinte forma. Então, eu vou ter a minha força Fx atuando aqui na horizontal e a minha força Fy atuando na vertical. Então, Fx e Fy. O que é importante aqui a gente entender? Se eu estou decompondo as minhas forças, né, essas componentes, quando somadas, têm que ter o mesmo efeito, né, da minha força aí original. Isso é importante quando a gente pensa em relação aí ao sentido, né, das minhas forças. Primeiro, eu sei que a intensidade delas é o que eu acabei de discutir aí com vocês. O Fx vai ser o F cosseno de θ e o Fy F seno de θ. Isso aí porque esse meu ângulo está em relação ao eixo horizontal. E aí, como eu estava falando antes, a soma aí dessas forças a gente tem que ter o mesmo resultado daquela minha original. Então vamos pensar da seguinte forma. Se a minha força original ela tem o sentido, a direção inclinada e o sentido, se a gente olhar aqui para ela, ela é para a direita e para cima, né? Então é esse inclinado que vai para a direita e para cima. Então quando eu decomponho ela na minha direção horizontal e vertical, a minha força horizontal ela tem que estar para a direita e a minha força vertical tem que estar para cima. Então, assim, é meio óbvio, né, algumas coisas desse tipo, mas é muito importante na hora que a gente está fazendo essa decomposição, porque esse é o nosso primeiro passo, né, de decompor a força. Antes mesmo de calcular o valor, a gente vai determinar os sentidos, né, dela. Então, assim, a gente pode pensar, fazer uma analogia, né, que a nossa força, supondo um corpo que não está em equilíbrio, ela vai gerar uma aceleração ali para o meu problema, consequentemente uma velocidade, consequentemente um movimento. Então, se essa minha força aí ela é orientada para a direita e para cima, é como se o meu corpo que está sendo afetado por essa força, no final aí da sua ação, tivesse um movimento para a direita e para cima. E é isso que a gente está só separando, né, esses dois efeitos. Então a força X vai levar esse movimento para a direita e a força Y para cima. Então só escrever isso aqui do lado, que é interessante também para a gente sair um pouco da necessidade de olhar aí para o sinal, a gente pode transferir isso para uma forma mais escalar, né, da gente entender o nosso problema.
Porque a partir do momento que a gente decompõe essa força em relação a um eixo que eu estou adotando, eu posso falar o seguinte: bom, eu vou chamar as minhas forças positivas naquelas direção que está apontando para o meu eixo positivo. Então eu posso chamar a minha força de negativa se ela está no sentido oposto do eixo negativo. Então, por exemplo, se eu falo que a minha força tem uma intensidade de 10 newtons, ou se ela tem uma intensidade de menos 10 newtons, isso já vai indicar para a gente qual é o sentido aí que ela está tomando. Até porque agora ela não está mais inclinada, né? Ela está aí num eixo X ou Y conhecido. Então aí com o sinal a gente já tem essa correlação direto. Não que seja uma regra, né? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Vocês vão ver que vai muito aí de como a gente mesmo adota esse problema. Então, só para eu escrever aqui, o sinal da componente. Então, só isso daqui é da componente está de acordo com os sentidos que eu vou colocar positivos ou negativos, aí depende, né? Sentidos positivos do sistema de referência. Tá? Então, tudo isso que eu quero dizer é o seguinte: se eu falar que adotei um eixo x e y, que vai ser aí a minha base para a decomposição dessas forças, se ela é positiva, ele vai estar aí para o sentido positivo. Se for negativa, está para o sentido negativo. E aí, gente, como que a gente resolveria agora um problema no caso de soma de forças coplanares, né? Aqui a gente está falando de forças que estão no plano XY, por isso, né, que eu estou sempre falando em decomposição do eixo X do eixo Y. Mas se fosse, por exemplo, um ponto material no espaço, com forças contidas aí no espaço, a gente pode adaptar tudo que eu estou falando aqui para mais uma dimensão, né, incluindo aí o Z no nosso problema. Então vamos pegar aqui um conjunto de forças que está atuando aí sobre um ponto que eu vou chamar aqui da minha origem, vou chamar de ponto O, e vou fazer aqui um conjunto de forças aleatórias. Então vou colocar aqui uma força F1, vou colocar elas todas aqui, depois eu dou o nome. E outra aqui. Então vou chamar essa daqui, ó, de força F1, F2 e F3. Beleza? Então, assim, pegando essas forças, se a gente fosse encontrar a resultante, o que a gente tinha que fazer? Basicamente, pelo método ali de soma vetorial, ia colocando ali uma força na frente da outra, pegava ali o vetor que ia formar lá do início do ponto O até o final da última força, a gente tinha a resultante. Porém, o que nós vamos fazer a partir de agora é decompor essas forças nos nossos eixos retangulares, no eixo X, no eixo Y, tomando cuidado, né, com seus respectivos ângulos e sentidos e tudo mais, para que depois a gente possa fazer uma soma escalar desse problema, que é o que a gente vai ver aqui. Mas vamos fazer por partes. Então, primeiro, vamos fazer a decomposição dessas forças. Então, eu vou chamar. Aqui a gente vai ter a componente horizontal da força F1 e aqui a componente vertical da força F1. Então, vou dar o nome aqui de F1x para a componente horizontal. Um minutinho. F1y para a componente vertical e assim sucessivamente. Então, vamos aqui para F2.
Então, F2y, F2x e por último aqui a F3. Eu já vou comentar aí dos sentidos e tudo mais. F3x e F3y. Então, pessoal, reparem o seguinte, que na hora que o primeiro passo aí da minha decomposição aí dessas forças que estão atuando num ponto é determinar aí os sentidos. E aí é fácil da gente ver, né? Pensem aí, quando que somadas essas forças, como é que ela vai chegar naquela nossa força original. E é mais ou menos aquilo que eu falei. Se o F1 ele está para a direita e para cima, a componente horizontal dele vai estar para a direita e a componente vertical vai estar para cima, tá bom? E aí o que isso facilita para a gente na hora de calcular a nossa resultante? Bom, se eu possuo forças que estão na mesma direção, então forças que estão na horizontal e forças que estão na vertical, a soma, que é vetorial, ela pode ser simplificada por uma forma escalar, contanto que eu tenha essa representação dos sentidos por meio do sinal. O que é positivo é para frente, o que é negativo para trás. Então, se a gente olhar aqui para esse nosso problema, eu posso colocar da seguinte forma. A minha resultante parcial, eu vou construir resultantes parciais na direção x e na direção y, de uma forma mais simples, que é por meio da soma aí escalar. Então, a minha resultante na direção x, ela vai ser da seguinte forma, aí pensando nos sentidos aí do desenho, aí de forma aleatória aí que eu fiz. Então, vai ser o F1x, que é positivo. Vocês concordam que o F2 está aí para a direção, aliás, para o sentido do eixo x negativo. Então, aí, F2x negativo e mais F3x. Posso fazer o mesmo procedimento aí com uma resultante na direção y, que vai ser assim, né? Ó. F1y positivo para cima, F2y também positivo porque está para cima, e o F3y negativo porque está para baixo. Então, essas minhas resultantes parciais, Rx e Ry, ela vai ser simplesmente a soma escalar, né, das componentes de cada uma das forças. Então, assim, na verdade, a gente está só criando, dentre aquelas infinitas possibilidades, né, de criar uma resultante, a gente dá um passinho para trás, aumenta ali o número de variáveis, mas, de certa forma, a soma fica mais fácil, porque ela fica uma soma escalar. Então, com isso, no final aí desse processo, a gente vai chegar numa resultante que vai ser positiva ou negativa. Aqui, né, a gente tem mais forças positivas, né? Vamos assumir que essas resultantes deram positivas. Então, o meu problema fica simplificado da seguinte forma. Então, eu tenho uma resultante positiva aí, que vou assumir que deu positiva, e uma resultante em y, que também vou assumir positiva. E dessa forma, com essas duas resultantes que englobam aí todas as componentes x e todas as componentes y do meu problema, eu consigo chegar na minha resultante final do problema. E que é muito mais simples de calcular e até de encontrar essa sua orientação. Por quê? Isso porque, né, a minha resultante na direção x, bom, peraí, a intensidade dela a gente consegue tirar por Pitágoras, certo? Então, Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, a raiz disso. E a sua direção, que a gente pode dar em função de um ângulo conhecido, em função de um eixo que é conhecido. Basicamente, aqui eu coloquei
Vou dar a direção da minha força em função desse ângulo θ. Eu desenhei aqui, tá? Esse ângulo θ, que está em relação ao meu eixo horizontal. E que é fácil também da gente descobrir. Vou botar assim, ó. A tangente de θ vai ser aí a relação entre o RY e o RX. Cateto oposto, cateto adjacente. Mas você também tem a liberdade de usar qualquer outra relação trigonométrica. Tá bom? Esse método, né, vai ser útil para a gente, não tanto para a gente calcular, né, uma resultante da força em si. A gente não está falando aqui, né, dos nossos casos, principalmente para a gente da engenharia civil. A gente, apesar de que eu tenho aqui um prédio onde eu estou aqui nesse momento, ele está sob o efeito da ação do vento, né, nesse momento também, e ele até tem uma resultante de forças que geram um movimento, né, algum movimento, mas a gente assume sempre que essas minhas forças que estão atuando aí em qualquer estrutura vai representar um sistema que está em equilíbrio. Porque da seguinte forma, se eu estou aqui sentadinho em cima aqui da laje, do piso do prédio, essa minha força ela está sendo aí descarregada, né, para o solo do meu edifício, que é o ponto aí de descarregamento aí das forças. Dessa forma, gente, todo esse conjunto de forças que tem no edifício inteiro representa um sistema que está em equilíbrio, né? Então, assim, na maioria dos casos, a gente vai estar falando aqui de problemas onde, aliás, na grande maioria dos casos, porque a gente não vê a parte de dinâmica na graduação, de problemas que o nosso corpo está em equilíbrio. E que são aqueles casos onde a minha resultante é igual a zero. Então a gente vai usar essa metodologia não tanto, né, para chegar numa resultante que leva a uma aceleração, que leva a uma velocidade e tudo mais, mas para encontrar a situação de equilíbrio dos nossos problemas, tá bom? Então assim, a gente vai fazer aí primeiro um exercíciozinho de aplicação desses conceitos, para depois a gente começar a falar em equilíbrio, e aí vai ser só equilíbrio daqui para frente. Beleza? Então aqui, ó, esse é o exemplo que eu vou passar para vocês. Quem estiver copiando, pode ir copiando aí. Só falta eu passar o seguinte. Tem como voltar um pouquinho? Rapidão, professor, só para me printar a tela? Isso, obrigado. Ó, pessoal, eu vou passar tudo isso daqui depois, tá? A hora que acaba isso daqui, eu gero um PDF e boto ali no Moodle, beleza? Mas assim, copiando para quem tiver, for resolver junto, essas coisas. Esse ângulo aqui é 30 graus. Esse daqui é 15 graus. E isso daqui é 20 graus. Aqui, gente, vocês vão notar aqui, nessa minha lousa aqui improvisada, tudo que está nessa parte do canto inferior esquerdo, às vezes dá um probleminha para escrever. Então, às vezes eu tenho que escrever em outro lugar e levar para lá. Aí. Então, aqui 15 graus. Então, gente, é o que a gente quer, encontrar a resultante aí dessas forças. Eu vou fazer de uma forma assim bem sistemática, bem lentamente, construir uma tabelinha com os valores e o passo a passo, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, tá bom? Depois aí a gente vai acelerando o processo. Então vamos começar fazendo, né, a decomposição das forças, pensando primeiro nos sentidos. Então vamos começar aí pela F1. Então a gente sabe que aqui, componente horizontal para a direita, F1, vou chamar de F1x. A componente
vertical para cima, vai ser a minha F1Y. Depois aí a gente bota os valores. Aqui na minha F2, a componente vertical para cima. Então, ó, F2Y. E a componente horizontal para a esquerda. A minha força F3, ela está contida aqui no eixo vertical, ou seja, ela já é uma componente vertical, ela não vai ter aí uma componente horizontal. E por último, a minha F4. Então, F4X e F4Y. Tá bom? Então, assim, mais para frente a gente já vai começar fazendo essas componentes e já trabalhando com essas relações de seno e cosseno na nossa cabeça para ir fazendo a decomposição. Hoje eu vou fazer uma tabelinha aqui para simplificar aí, para deixar bem explícito cada um desses nossos problemas. Deixa eu só fazer ela aqui rapidinho. Então vamos colocar aqui, ó. Qual é a força? A intensidade. Aqui eu vou colocar o ângulo em relação à horizontal, para simplificar para a gente. A componente em X e a componente em Y. Então vamos voltar aqui. Ó. Então a gente tem F1, F2, F3 e F4. E a F4 aqui. Então a intensidade aí das forças, vamos dar uma olhada. 150, 80, 110 e 100. Então, 150, 80, 110 e 100. Beleza? E aqui ela está em newtons, tá? Só botar aqui newtons. Agora vamos colocar aqui o ângulo em relação horizontal, porque aí com o ângulo em relação horizontal a gente sabe que a componente x é cosseno, a componente y usa o seno. Então fica mais fácil. Então, ó, F1, o ângulo aí com a horizontal é 30. Na F2, né, o ângulo da força em relação à horizontal vai ser 70 graus, né? 90 menos o 20. O F3, o ângulo é 90 graus, né, que ele está aí para vertical. E o F4 é 15. Então vamos ver se eu lembro tudo isso aqui. Então o ângulo horizontal aqui vai ser 30 graus. Aqui vai ser 70 graus. Aqui é 90 graus. E aqui 15 graus. Então aí para a gente calcular as componentes, né, a gente sabe que a componente x, então ó, só vou voltar aqui para vocês verem. A minha componente x, ela vai ser f cosseno de θ e a y f seno de θ, porque o ângulo está aqui com a horizontal. Então, ó, componente x vai ser 150 cosseno de 30 graus, que isso me dá... Deixa eu só colocar aqui. O fy vai ser 150 seno de 30 graus. E a componente x vai me dar 129 resolvendo isso.
75,9 newtons e aqui 75 newtons. Depois aí a gente olha para os sinais de tudo isso. A F2 então vai ser 80 cosseno de 70 graus e aqui 80 seno de 30 graus. Então aqui, ó, fazendo essa conta, isso vai me dar 27,4 newtons e aqui vai me dar 75,2 newtons. A F3 é aquela aí que está na direção vertical. Então não vou nem fazer a conta, né? Por quê? Na componente X ela não vai ter nenhum valor. E aqui ela vai ser inteira aí na direção Y. E por último, mas não menos importante, F4 100 cosseno de 15 graus e aqui 100 seno de 15 graus, que vai me dar 96,6 newton e aqui 25,9 newton. Então aqui, gente, eu encontrei as intensidades aí das forças todas. Agora só vamos prestar atenção em relação aos sinais para que a gente depois, na hora que vai somar e achar resultante em x e achar resultante em y, a gente faça aí a soma escalar direto. Então vamos olhar aqui, ó. A componente aí horizontal da força x da 1, x e y é positivo. Então pode ver aí que os dois estão aí no sentido positivo. Então aqui mais e aqui mais também. Da força 2, a gente tem a x apontando para o sentido negativo e o F2 positivo. Então aqui menos e aqui mais. A F3 ela está apontando para baixo, não sei se vocês lembram. Então ela é negativa. E a F4 ela está o x positivo e o y negativo. Então aqui mais e aqui menos. Beleza? Então feito isso, né, o que a gente vai fazer agora é encontrar a resultante na direção x, fazendo a soma escalar mesmo. Então, que vai ficar dessa forma. 129,9 menos 27,4 mais 96,6 e só. Igual a zero. Vou fazer assim, ó. Mais 0 mais 96,6. Tudo isso aqui vai me dar mais 199,1 newton. Beleza? Ó, gente, eu não consigo ter acesso ao chat, tá? Então qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode abrir o áudio aí, porque eu não consigo ver aí ele direito ao longo do processo. Fazendo a mesma coisa aí para o RY, então vai ficar 75 mais 75,2 menos 110 menos 25,9. Isso aqui vai me dar mais 14,2 newton. Então repara que, como isso já vai sair com um sinal positivo ou negativo, todas essas minhas forças já vão significar para o lado aí que eles estão apontando basicamente. Então é o seguinte, se eu desenhar agora o meu eixo de referência, e agora eu vou desenhar só a parte, o quadrante positivo, porque as componentes deram positivas, alguma coisa dessa forma aqui. Então eu tenho o eixo X e o eixo Y. A minha resultante
em x ela deu positiva, com valor aí de 199,1 newton, e a minha resultante aí em y, vou dar uma exagerada só para o desenho não ficar estranho, deu 14,2. Professor, Oi. por que que você colocou 75,2, não é 72? Ah, eu acho que eu escrevi errado aqui. Aqui é 75, tá? Beleza? Então tá errado aqui. Então aqui, ó, dá 14,2. E aí, com isso, a gente pode desenhar a nossa resultante, que vai ficar mais ou menos aqui assim. E aí, consequentemente, também consigo calcular a minha resultante, que vai ser raiz de 199,2 ao quadrado mais 14,2 ao quadrado, que vai me dar 199,6. E também aí consigo encontrar esse meu ângulo θ, que vai ser o arco tangente do 199, do 14,2, que a resultante é em y, dividido pelo 199,6. Eu vou colocar aqui, tá? O θ ele dá 4,1 graus. Beleza, pessoal? Então, assim, acontece que na maioria dos problemas a gente não vai chegar tanto em calcular o valor da resultante em si. O que a gente quer saber já dá para ser resolvido a partir dessas resultantes parciais. E por quê? É o que eu vou falar agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Porque a gente vai estar interessado na questão do equilíbrio, né? Então, se a gente lembrar, né, isso vocês já viram em colegial, tudo mais, é que uma partícula, um corpo está em equilíbrio quando todas as forças aí que atuam nela é igual a zero. A resultante aí é nula. Que aí a partícula que está em repouso continua em repouso, se está em movimento, continua em movimento com velocidade constante. Isso aí que vocês já viram. Na realidade, né, isso que a gente quer que os nossos edifícios fiquem, né? Que a gente construa ele, fique lá em repouso, na posição que a gente delimitou. Mas pensando aí na questão da partícula e na força, quando que a gente pode encontrar essas situações? Se a gente for pensar ainda naquele jeito vetorial de ver o problema, se a gente tem um pontinho com uma força de 10 newtons aí para uma direção, para a gente ter aí o equilíbrio desse ponto, a gente tem que ter uma outra força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então, a hora que eu faço essa soma das forças, ele vai estar em equilíbrio, porque a resultante vai ser nula. Deixa eu pegar isso aqui e jogar ali para baixo. Já para um caso ali, né, onde a gente tem diversos pontos, né, concorrentes aí no meu problema, onde eu tenho um ponto com diversas forças concorrentes, bom, se eu for fazer aquela soma vetorial por aquela regra do polígono, seria uma situação mais ou menos assim. Tenho o meu ponto, tenho uma força aqui, F1, depois uma outra força, F2, outra força, F3, aqui F4, e aí para isso estar em equilíbrio, a soma de todas as forças eu tenho que voltar aí no meu ponto inicial.
Se a gente fizer um paralelo, né, com a força, um movimento, como se cada força aí gerasse um movimento nessa minha partícula e fosse atuando aí por partes, né, que é o que a gente consegue imaginar a minha partícula caminhando, né, por todo esse percurso das forças, é como se eu andasse e não saísse do lugar. Então aí o efeito de todas aquelas forças juntas resultam em nada, né, numa resultante igual a zero. Então essa daqui são as minhas situações onde eu tenho o equilíbrio no meu problema. Basicamente, pessoal, deixa eu seguir aqui. Aqui a gente tem, né, essa regra do polígono, né, que seria a solução gráfica, mas de forma geral, né, o equilíbrio ele se dá quando a soma de todas as forças é igual a zero. E aqui, lembrando que a gente está falando de uma soma vetorial. Porém, vamos pensar o seguinte: se eu estou somando várias forças e ela está indo para lugar nenhum, vocês concordam que se eu somar todas as componentes na direção x da força e ele não se movimentar aí, né, e ele não ter uma tendência de movimento na horizontal, significa que nessa direção, pelo menos, ele está em repouso. E eu posso pensar a mesma coisa na direção y. Se eu somar todas as componentes aí das forças na direção y e der zero, também significa que ele não tem uma tendência de movimento aí, né? Não vai ter uma aceleração para essa direção. Isso é exatamente o que vai acontecer aqui nesse caso aqui, ó. Tá bom? Ele é o caso aí que está em equilíbrio. Só que assim, né? Uma outra forma da gente explicar, né? Da gente quantificar esse equilíbrio ao invés da gente usar essa soma vetorial, a gente usar a soma escalar dada aí por meio das minhas duas primeiras condições de equilíbrio. Soma de força na direção x igual a zero e soma de força na direção y igual a zero. O que isto quer dizer? Se eu somei todas as componentes na direção do eixo x e deu zero, e somei todas as componentes da força na direção y igual a zero, então essas minhas duas direções aí principais que eu estou decompondo, ele já vai falar com que a resultante do meu problema aí é zero. E a vantagem é o seguinte: isso daqui é uma soma escalar, né? Então aqui, depois que a gente fez essa decomposição do nosso problema, a gente não precisa ficar se preocupando com essa soma vetorial, encontrar esses ângulos internos e fazer somas 2 a 2, né? O que daria aí um belo de um trabalho. Então assim, deixa eu só escrever aqui, ó. Esse daqui é a condição de equilíbrio. Então, assim, gente, a gente vai falar de condição de equilíbrio. Vocês também podem procurar aí nos livros, vocês vão encontrar com umas equações de equilíbrio. Essa daqui são duas das três aí que a gente vai ver, que é o que vai definir o equilíbrio aí do nosso problema. Obviamente, a gente está falando aqui de problemas que está contido no plano XY. Então, por isso que a gente está falando de soma de força na direção X e soma de força na direção Y. Se a gente estivesse aí no espaço, a gente ia incluir essa soma de força também na direção Z, né? Para falar que naquela direção também não está tendo uma tendência aí ao movimento. Beleza? E assim, ó, guardem isso. Eu te garanto que até o final da graduação vocês vão ter escrito soma de força em X e soma de força em Y pelo menos umas 3.000 vezes. E assim é o que vocês mais vão usar. Todo problema de engenharia de estruturas começa por aqui, tá bom? Porque o que é interessante nessa área de estruturas que é legal? Tudo que a gente tem, né? A gente tem o nosso edifício ou a nossa estrutura qualquer,
e nós vamos aplicar ações ali em cima dele. Vamos pensar o seguinte, se eu pegar um cabinho e puxar ele, vocês concordam que ele vai ser mais solicitado quanto mais força eu estiver aplicando. Se eu soltar esse cabo, pode ver que ele vai até perder a forma dele, ele vai ficar frouxo. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse probleminha, que é um probleminha que vocês já viram muito em colegial, física e tudo mais, onde eu tenho um bloquinho segurado aí por um conjunto de cabos, vocês concordam que se eu pegar aqui, né, eu tenho esse meu bloco, que está sendo sustentado por um cabo, e depois dois cabos que são ligados aí a um ponto fixo, que é onde vai ter aí vai descarregar toda essa carga. Vocês concordam que se esse cabinho, se eu cortar esse cabo que liga aqui o bloquinho, vou falar desse daqui, ó. Se eu cortar esse cabo, vocês concordam que esse meu sistema vai ficar frouxo, né? Ele basicamente só está sendo solicitado porque tem o bloquinho pendurado nele. O que eu quero dizer? Quero dizer que até aqui nas nossas estruturas em geral, o equilíbrio ele é uma tendência do corpo. Então, quando a gente aplica aí uma força, pode pensar até na bolinha que a gente joga aí no chão, naqueles problemas de atrito. A tendência do objeto é voltar para a situação de equilíbrio. Então, se a gente aplicar uma determinada força na nossa estrutura, todo o seu sistema, né, toda a sua estrutura vai ser solicitada e vão desenvolver aí as forças internas, que a gente vai falar bastante, para que a condição de equilíbrio seja verificada. Então, ela, para os nossos sistemas, ela vai ser a lei geral. Então, eu tenho uma ação externa e tudo que vai acontecer dentro vai ser função desse equilíbrio, né? Então, o sistema vai automaticamente se ajustar para que o equilíbrio aconteça. Obviamente, né? Se o material resistir, se for um sistema aí que resista ao nosso carregamento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir de agora, né, a gente vai começar a falar não só das ações externas, mas a gente começa a falar um pouco do que está acontecendo dentro da minha estrutura. Isso vai ser tópico para mais umas 3, 4 semanas daqui para frente, que eu vou destrinchar, mas eu aposto que todo mundo aí já resolveu um probleminha desse daqui em algum ponto aí da vida. Então, só para mostrar aqui para vocês, vou considerar aqui, eu esqueci de pôr, esse bloquinho ele tem 700 newton. E aqui está escrito, né, diagrama de corpo livre, que é uma metodologia de resolução. Na verdade, é um esquema que a gente faz que simplifica o nosso problema para a forma como a gente vai resolver. Então, a gente sai dessa representação gráfica do problema todo para uma forma aí que mostre exatamente o que a gente precisa saber para resolver. Vocês concordam aqui, ó, o seguinte, que eu tenho esse meu bloco, que está sendo sustentado por esse conjunto de cabos, e tenho o meu bloco que tem um peso de 700 newton, mas essa força ela vai ter que ser transmitida e ela vai atuar em todo esse meu conjunto aqui, ó, desse cabo, até chegar nesse ponto, onde ela vai ser distribuída para cada um desses cabos. Muito provavelmente, né, se ela é 700, ela vai uma parte para uma parte para outra, de acordo com alguma relação. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que esse corpinho está em equilíbrio. Né? Não está escrito, mas eu vou escrever. Está em equilíbrio. Então, ou seja, aquelas minhas condições de equilíbrio estão valendo. E já teve um reajuste de forças para que essas minhas tensões sejam aí distribuídas ali para a minha estrutura. Apesar da gente saber, né, ou imaginar, né, pensa assim, por enquanto vocês ainda estão naquele feeling do problema, né? A gente imagina que ali aquele cabo vai ter força, que tem alguma coisa acontecendo nele, mas até agora a gente viu o equilíbrio de ponto material. Então a gente tem que olhar em algum ponto dessa estrutura onde a gente consiga aplicar as nossas equações de equilíbrio. Então se a gente olhar aqui, ó, para o ponto onde todas as minhas forcinhas, né,
a força que vem do bloco e as forças que vão estar distribuindo, né, dos dois cabos para o solo, a gente pode ver alguma coisa nesse sentido. A gente vai ter o bloquinho, o ponto aí, do meio da minha estrutura, é como se eu tirasse aquele ponto, destacasse ele do meu problema. Imagina que esses três cabos, eles estão conectados em uma argola metálica. Imagina, três correntes conectadas em uma argola. Eu extraí essa argolinha aí do meu problema. E aí nela eu vou ter a minha força que vem do bloco, que está puxando o meu sistema para baixo. Mas aí agora eu tenho as forças que vão vir dos cabos. E aí vem uma questão do sentido. Eu vou desenhar aqui primeiro, depois vou comentar melhor aí para vocês isso. E também vou falar que não importa o sentido que vocês adotam. Então aqui eu vou ter a força que atua no cabo 1. Deixa eu inverter aqui. A força do cabo 1 e a força do cabo 2. Acontece que, né, a gente está falando do nozinho, da argolinha ali que liga os pontos. Na verdade, o que a gente tem aí nessas forças são as forças, lembrem de ação e reação, onde, né, toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, porém em sentidos opostos, e da seguinte forma: se o meu cabo está sendo solicitado, o cabo também solicita o meu anelzinho aqui. E vou mostrar da seguinte forma. Vamos deixar aqui esse sentido, depois a gente conversa mais sobre isso. Então eu tenho esse conjunto de forças que atua esse ponto, que está em equilíbrio, ou seja, a soma de todas as forças aqui tem que ser igual a zero. E aqui a gente vai resolver da seguinte forma, onde a soma de força na direção x e a soma de força na direção y são iguais a zero. Então deixa eu passar aqui para outra página, que aí fica melhor para a gente resolver. Vamos fazer assim, ó. Então a gente tem o nó que liga todos os cabos, a força de 700 newton, e aqui eu vou ter T1 e aqui T2. Bom, eu vou resolver o meu problema por meio das componentes. Então eu tenho aqui T1x e aqui T1y. Aqui T2x e aqui T2y. Beleza? Os ângulos, deixa eu olhar aqui, é 30 graus de um lado e 50 do outro. Então aqui 30 graus e aqui 50 graus. Deixa eu passar para cá. E aí a gente consegue aí descrever as nossas componentes em função aí do seno, do cosseno e do ângulo. Vamos começar aqui pelo T1. Vou botar ó, T1x. Vai ser T1 cosseno de 50 graus, certo? T2x. Minto. Vou fazer T1y primeiro. T1y. T1 seno de 50 graus. T2x. T2 cosseno de 30 graus. E T2y. T2 seno de 30 graus.
Então, gente, na verdade, né, a gente está com um problema que tinha duas incógnitas principais, que eram as forças nos cabos, dividimos num problema que tem mais variáveis, mais incógnitas ainda, que são as componentes, porém, a gente consegue escrever essas componentes em função das nossas incógnitas iniciais, que é o T1 e o T2. E aí, por que a gente consegue resolver esse problema utilizando as nossas equações de equilíbrio? Por quê? A gente tem aqui duas incógnitas nesse problema e a gente tem duas equações, um sistema aqui com duas equações para resolver, que é a soma de força na direção x, que vai me levar a uma equação, e a soma de força na direção y, que vai me levar a outra equação. Vamos começar aqui pela soma de força na direção x igual a zero, que vai ser basicamente o seguinte. Bom, T2x está para a direita, que eu vou chamar de positivo. Então, já vou colocar direto aqui, tá? T2 cosseno de 30 graus para a direita, menos T1 cosseno de 50 graus negativo porque está à esquerda. Repara o seguinte, professor, mas considerei o T1 positivo à esquerda. Não tem problema, tá? Não tem problema porque se vocês olharem para essa equação que vem da somatória de forças, ela está igual a zero. Então, eu inverter essa consideração dos sinais é a mesma coisa que eu pegar essa equação e multiplicar ela por menos 1. Né? Então, aí dá no mesmo. Tá bom? E aqui, ó, dando uma simplificada, deixa eu fazer assim. Vou isolar aqui o T2. Então, vai ficar T1 cosseno de 50 graus sobre cosseno de 30 graus. Isso daqui me dá 0,7422 T1. E agora, se eu aplicar a soma de força na direção y igual a zero, eu vou ter o seguinte. Vou ter o T1y e o T2y para cima, positivo, que é o que eu vou considerar. Então, T1 seno de 50 graus mais T2 seno de 30 graus menos os 700 newton, que é o que está para baixo. Beleza? E aí, o que eu faço para resolver esse meu problema? Pego essa informação onde T2 igual a 0,7422 T1, substituo aqui e encontro aí o valor de T2, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu só fazer isso. T1 seno de 50 graus mais 0,7422 T1 seno de 30 graus menos 700 igual a zero. Tá, gente? Então, assim, aqui eu estou resolvendo, né? Já direto, mas basicamente o que a gente tem é um sistema que vai ser formado de duas equações, tá? Que vão vir aqui da soma de força em x e soma de força em y. E a gente só vai conseguir resolver quando ele tiver duas incógnitas, né? Isso para os casos onde está no plano xy. Dessa forma aqui, eu chego que T1 igual a 616 newton. E depois,
Então aqui, ó, resolvendo essa equação, eu chego naquilo. E jogando o valor de T1 nesta equação aqui, eu chego no valor de T2, que é igual a 457 newtons. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é mais a cara dos problemas que a gente vai utilizar. A gente está mais interessado no equilíbrio na direção x e na direção y, então calcular essas resultantes parciais para depois chegar, né, na nossa condição de equilíbrio e encontrar as variáveis que faltam para a gente. Só uma coisinha aqui que eu vou passar mais para vocês. O que eu quero falar mais é daquele problema lá do nó. Alguém quer perguntar alguma coisa antes? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou desenhando para vocês. Antes disso. Lembra aquela situação dos sinais aqui das forças T1 e T2 que eu adotei aqui para cima? Ela tem todo um significado para ser isso, mas vamos supor que você colocou aí para o sentido oposto. Essa daqui não tem jeito, né? Essa é para baixo porque é o sentido da ação que está sendo aplicada. Mas essas duas incógnitas, vamos supor que eu coloquei no sentido oposto. Igual eu estava falando para vocês, o sistema ele tem um único jeito de se atingir o equilíbrio, né? Para esses casos que eu estou apresentando. E essa única forma de atingir o equilíbrio vai ser sempre aqui com essas forças para cima, nesse caso. Mas vamos supor que você adotou aqui as forças para baixo. Você vai seguir o mesmo método de resolução, respeitando, obviamente, os sinais, né, que vão ser diferentes, mas aí sempre mantendo essa coerência nesses passos. Mas você vai chegar aqui nesse resultado com sinais com sentidos opostos. O que quer dizer quando uma incógnita que você encontrou tem um sentido oposto? Quer dizer que o sinal que você considerou lá no problema, ele está errado, né? Na realidade, o sinal da força, no final das contas, é o oposto daquele que você considerou, tá bom? Mas é muito importante o quê? Independente do jeito que você desenhe aqui, que você mantenha a coerência na hora de montar as equações, onde tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo, né? Independente aí do sinal que você adotou. A resposta, no final das contas, ela pode ser até diferente, né? Na questão do sinal. Mas na hora que a gente for desenhar as forças mesmo no meu sistema, que é isso daqui, 700 newton. A minha força T1 é 616 para cima e aqui é 457 newtons para cima, tá bom? Obviamente, se eu tivesse feito as forças para baixo, ia chegar no sinal negativo, mas na situação final, ela seria aí para cima. Eu falei, né, mas acabei aí, acho que esquecendo de dar um destaque. Esta situação aqui, onde eu olho só para o ponto de interesse e as forças que estão atuando ali, e aonde eu vou aplicar as equações, esse daqui é o meu diagrama de corpo livre, tá bom? A gente vai falar bastante disso, a gente vai desenhar sempre. Então aí só faltou eu dar um destaque aí na hora de falar mesmo. E aqui, gente, só para a gente finalizar, o que eu estou fazendo aqui é pegando, né, o meu problema, peguei ali o nozinho e separei ele dos cabos. Com esse cabo, né, pensando na ação do bloco que ele está atuando ali, onde está sendo puxado esse conjunto aí de elementos aí para baixo, vocês concordam que a mesma coisa que eu tiver um cabinho aqui eu puxar, eu vou estar aí dando uma certa solicitação aí para esse meu elemento. E dá até para ver aqui que se eu estou puxando, a minha força ela está saindo aqui, né, do meu bloquinho, como se ele estivesse puxando para as duas direções, aplicando uma força para um lado e outra para outro. Então, se isso daqui em cima que eu estou desenhando é um cabo, vocês concordam que se eu for puxar ele, eu tenho que estar aplicando uma força
nessa direção. Beleza? Só que, né, pelas leis aí de ação e reação, bom, isso é a força que está atuando no cabo, mas o cabo está conectado a esse nozinho, né? Pode ser fictício, mas tem esse nozinho nesse ponto dele de encontro. Só que nesse nó o que vai atuar é a reação dessa força que está atuando no cabo, que vai ser com a mesma direção, que é a direção do cabo, porém com sentidos opostos, tá bom? A gente vai falar bastante disso, tá? É um spoiler mesmo, basicamente, do que vem para frente. Isso. Então, essa minha força, ela vai ser aí ação e reação do que acontece no cabo. Mas de qualquer forma, né, eu falei que se vocês estão na dúvida do sentido disso, isso pode ser adotado e as próprias equações de equilíbrio vão chegar no resultado para vocês. Beleza? Então, gente, isso daqui era a aula, né? Que dessa parte inicial, tem muito conceito inicial no começo, né? Fica difícil aí da gente avançar. E eu sinto que esse formato também as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer. Mas esse exercício aqui, tá? É o exercício prático da atividade de hoje que eu quero que vocês façam. É basicamente a mesma coisa com uma outra cara, tá? Eu quero que vocês resolvam isso. Então só faltou aqui, ó, ponto C, A e B. Resolvam isso aí na folha de papel aí de vocês mesmo, no caderno, numa folha sulfite de caderno. Escaneiem ou digitalizem. Quem tem aí um celular, talvez os mais novos, isso daí já sai até no próprio da câmera. Tentem aí, preferencialmente em PDF, para resolver isso. Quem não tiver, tem aquele programa lá, aquele aplicativo, o Cam Scanner, que ajuda bastante, né? Que já tem essa função aí de digitalizar. Mas eu tenho certeza que vocês sabem aí mais do que eu até sobre o assunto. Isso, né, você vai ter um link lá no Moodle na primeira semana para a submissão desse arquivo. Eu vou deixar aberto ainda em arquivos de imagem e arquivos PDF. Se vocês puderem mandar em PDF, eu agradeço, tá bom? Eu vou deixar até quinta-feira que vem essa atividade aí para vocês fazerem um exercício simples, vocês vão ver aí em 20 minutinhos vocês conseguem resolver. Tá bom? Então, gente, isso daí foi a aula de hoje, tá bom? Vou parar de gravar e quem quiser aí fazer algum comentário, eu estou à disposição.